Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas. Esclarecemos que o nosso compromisso aqui no canal é com a verdade. E também gostaríamos de esclarecer e de informar que o estudo de hoje ele é psicológico e analítico. Portanto, ele não possui nenhum viés religioso. Hoje estaremos estudando acerca da personalidade humana, ou aqueles conhecimentos que vão nos auxiliar a entender, a compreender a formação, a constituição e todos os comportamentos relativos e correspondentes à personalidade humana. Esclarecemos também que o nosso ideal é fazendo este estudo ao vivo, assim, vocês participarem deste estudo ao vivo, vocês poderão tirar todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tenham, de modo direto, de modo mais objetivo, e naquele momento ali, aqui no momento presente, no agora. E nesse sentido, nessa direção, nós gostaríamos de trazer também a informação, pelo menos aquele convite para que vocês não venham a pular etapas, não venham a pular aulas. Por exemplo, se você estiver chegando no estudo de hoje, hoje já é o quarto estudo, então o bom é você parar o vídeo aí, acessar o canal, procurar a playlist ou procurar aqueles vídeos que possuem a tag Enneagrama e começar a ver lá a partir do Enneagrama 01, 02, Enneagrama 02, Enneagrama 03, assim sucessivamente. Para que isso nós fazemos esta recomendação em benefício de todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Por quê? Queimando etapas, pulando aulas, vocês podem ter dificuldades de compreender o tema, de compreender o assunto. Também pode entender o que for colocado aqui de uma forma errada, de uma forma equivocada. E uma série de outros obstáculos e dificuldades podem vir a ser apresentados. Isso porque esses temas, eles são... existe uma relação, existe uma sequência dos assuntos, existe uma sequência dos temas. E para que a gente possa poder entender um determinado tema, temos necessidade de entender ou compreender o anterior. É igual a aula de matemática. Para você poder compreender as equações, é necessário compreender as operações aritméticas simples. E assim sucessivamente. Para você poder entender o cálculo, você já deve ter compreendido, entendido as equações, consequentemente, as operações aritméticas simples, e assim vai. Porque, como na matemática, por exemplo, tudo tem um espírito de sequência e um espírito de profundidade. Na medida que nós vamos avançando, nós vamos aprofundando nos temas. E um tema, ele depende, para ser compreendido, para ser corretamente entendido, do tema anterior. Então, daí, esta nossa recomendação, para que vocês pensem aí com vagar a respeito disso, e se por acaso estiver acessando o vídeo, o estudo nesse momento, se vocês não viu os vídeos anteriores, então faça uma pausa no vídeo, retoma lá desde o número 1 e prossiga na sequência. Isso vocês poderão vir a evitar alguns percalços, alguns problemas, algumas dificuldades, ok? E hoje nós vamos estar fazendo um estudo aprofundado da personalidade e do ser humano. E como nós acabamos de dizer, isso tem uma sequência.
tanto no tema quanto também na profundidade. Cada dia nós vamos aprofundando um pouco mais, nós vamos vendo ângulos novos, aspectos novos e vamos aprofundando aí nos assuntos. Bem, antes de iniciarmos aí, portanto, propriamente o estudo desta noite, vamos fazer uma prece pedindo a Deus as suas bênçãos, pedindo a Jesus o amparo e assistência em favor de todos nós aí, que a gente possa chegar ao término do estudo de hoje dentro de um clima de harmonia, de entendimento, de compreensão, e que consigamos absorver, aproveitar o estudo na sua profundidade e em todas as suas angulações. Então vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, médico divino, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo sobre e acerca da personalidade humana, sob as luzes do Enneagrama, nos colocamos diante de Ti, vos pedindo as Tuas bênçãos, em favor de todos nós que aqui nos postamos, nos reunimos para esta aprendizagem, para estas reflexões, para estes estudos. Abençoe, Senhor, os corações que a partir dos planos espirituais se reúnem conosco. Abençoe igualmente todos aqueles encarnados que pela plataforma do YouTube se congregam neste momento em nosso canal, em busca do entendimento, da aprendizagem, daqueles conhecimentos que venham lhes auxiliar em seu trabalho consigo mesmos. Abençoe a todos eles e permita, Senhor, que todos nós possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e orientadores espirituais. Que eles possam nos ajudar a entender, compreender e a transmitir aqueles conhecimentos que venham a ser ou se façam necessários para todos nós. Lembrando de todos aqueles corações que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas, rogamos as Tuas bênçãos em favor de todos eles e também em benefício de seus lares e de seus familiares. Abençoe, Senhor, igualmente e por extensão, todos aqueles que vierem a nos assistir ou a nos ouvir de futuro. E distendei estas bênçãos em favor de toda a humanidade, mormente e em particular por aqueles que se colocaram como dirigentes, governantes de suas respectivas nações e países, que estes irmãos possam acordar para as altas responsabilidades que assumiram diante de si mesmos e diante de Deus nosso Pai. Te pedimos por aqueles que têm perdido a sua vida física nos campos da violência, da guerra, dos confrontos e desentendimentos, tanto entre seres humanos quanto também entre as nações. Abençoa-os, que eles possam receber aquele amparo, aquela assistência, nesse retorno um pouco conturbado e às vezes violento ao plano espiritual. Senhor, que a Tua misericórdia, se compadecendo de toda a humanidade, possa trabalhar em nossa intimidade aqueles propósitos dignificantes que todos trazemos em nós. Agradecidos por tudo, vos pedimos, permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, hoje nós vamos estar vendo alguns conceitos introdutórios ao estudo do Enneagrama, o que virá ali nos facilitar e nos ajudar no entendimento dos temas que viermos trazendo aí no desenvolvimento dos nossos estudos. Boa noite, Graça. Muito obrigado aí por sua presença, tudo de bom. Bom, vamos compartilhar com vocês aí a nossa tela
de estudos. Hoje a nossa aula vai estar dividida em 3 partes. Então vamos à nossa primeira parte em torno do tema o que é o Enneagrama. Então esta é a 4ª aula, é a primeira parte da 4ª aula que faz parte do conjunto do primeiro ciclo, onde nós vamos estar vendo ali rapidamente algumas introduções, alguns conceitos introdutórios a esse conhecimento do Enneagrama. E nós vamos nos fundamentar em alguns textos de Rob Fitzel. E o Rob Fitzel ele é um expositor, um professor de Enneagrama, residente no Canadá. E nós tivemos contato com alguns textos dele. Ele não tem livro publicado, pelo menos até onde eu sei. E nós vamos, com base nos textos deles, fazer aqui algumas observações, algumas ponderações, algumas reflexões aí, alguns comentários sobre o texto dele. Gostaria de esclarecer que esses textos dele, nós fizemos algumas modificações nele. Então, se vocês vierem acessar a página do Rob na internet, que ele tem uma página na internet, vocês vão poder ali encontrar esse texto aí em inglês, só que ele não está ipsis litteris, igual está lá, porque algumas colocações que ele fez, nós não concordamos assim, muito com elas, fizemos algumas correções, fizemos algumas pequenas ali mudanças no texto, mas procuramos deixar o texto o mais fiel possível ao pensamento, à exposição do Rob Fitzel. E, inclusive, assim, algumas coisas aí nós vamos comentar ao longo do texto, e nós vamos comentando aí as nossas observações, as nossas ponderações. Ok? Então, o que é o Enneagrama? O Enneagrama é um sistema poderoso para a compreensão da natureza humana. Como outros sistemas de tipo de personalidade, o Enneagrama descreve diferentes grupos de comportamentos e tendências características das pessoas. Bom, nesse ponto, nós concordamos totalmente com o Rob. O Enneagrama realmente não só um sistema, ele vai além do sistema, porque ele guarda em si esse conjunto de ser um sistema completo a respeito da personalidade humana, mas ele também representa, além de ser sistema, uma ferramenta para que a gente possa trabalhar aquelas mudanças, operar aquelas transformações necessárias ao ser humano, a todos nós. Nós ainda somos carecentes de algumas mudanças, porque a gente está ainda em processo de crescimento, nós estamos em processo de evolução, nós estamos em processo de aprimoramento. O Enneagrama, tanto ele demonstra esta realidade, como ele também indica o caminho a ser seguido. Quais os sistemas de tipificação da personalidade humana. Existe o tempo junguiano, de Jung, existe também o de Freud, existe vários outros sistemas aí que procuram tipificar e descrever a personalidade humana, e isso não é de hoje, isso até é algo histórico, que nós podemos remontar lá aos gregos, que vêm lá já descrever lá os vários tipos de personalidade humana com base na descrição dos humores. Então, tinha os tipos sanguíneos, essas coisas todas. Então, isso é algo antigo, essa tentativa de procurar descrever, procurar agrupar os seres humanos dentro de certas características de personalidade. E o Enneagrama, ele faz isso de uma forma muito magistral, de uma forma incrivelmente, fantástico, como vocês irão poder descobrir aí na medida que avançarmos em nossos estudos. Consequentemente, o Enneagrama ele vem descrever diferentes grupos de comportamento e também de tendências e também de características das pessoas. Então, ele
cria um 9 grupos de personalidades dentro das quais ele vai descrever as características, as tendências, os comportamentos, etc., de cada um desses grupos. O Enneagrama, prossegue o Hobbes escrevendo, o Enneagrama se aprofunda em nossa personalidade. Fato, acabamos de dizer isso. Descrevendo as motivações inconscientes subjacentes ao nosso comportamento. Esse aqui, inclusive, é um dado importante para a gente ter em mente. O Enneagrama vai descrever as nossas motivações. Só que essas motivações que nos levam a fazer o que fazemos, a ser o que somos, a agir, a atuar, a comportar, a ter determinadas atitudes, executar determinadas ações, por trás de tudo isso existe uma motivação. Só que essa motivação ela não é consciente, nós não temos consciência delas. E isso que é o grande problema, isso que é o grande mal para a humanidade e para cada um de nós. Então a gente tem um determinado comportamento X. E a gente não sabe por que a gente agiu daquela forma. Por que eu agi assim? Por que me comportei desta maneira? Da mesma forma também ocorre a nível mental e a nível emocional. Só que nós não damos conta disso. Na verdade, nós, como um todo, nós vivemos dentro de um automatismo, de uma consciência de sono, na qual nós não nos percebemos, nós não nos vemos, nós, como a gente não se conhece e temos dificuldade em nos conhecer, todas essas coisas, todas essas características, todas essas tendências, e comportamentos, ações, atitudes, e vai para o afora, isso tudo passa aí nos terrenos da nossa inconsciência. A gente não se dá conta, não se percebe. Mas, subjacente ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, etc., existe uma motivação que nos move, que nos impulsiona. E o Enneagrama ele vai descrever qual é essa motivação para cada tipo de personalidade. Então, na medida que ele faz isto, na verdade, ele está descrevendo ou está trazendo aquele conhecimento ali fundamental acerca ou sobre o ser humano. Essas motivações descrevem por que pensamos, sentimos e agimos da maneira como agimos. Então, isso tudo que a gente acabou de dizer e que o Hobbes está afirmando. E não só isso. Na verdade, é até mais do que isso, conforme a gente acabamos de comentar aí. Aí ele traz a seguir aí o símbolo do Enneagrama, que nós já apresentamos esse símbolo aí para vocês nas nossas aulas anteriores. Nós temos aí, portanto, um diagrama, um símbolo, composto de 9 números, ou de 9 pontos, ou de 9 aspectos. Consequentemente, ele vai descrever 9 tipos de personalidades. Então, temos aí 1, 2, 3, até o 9. Os 9 tipos de personalidade são organizados em torno de um círculo, agrupando tipos semelhantes, próximos uns dos outros. Outras relações entre os tipos são representadas por linhas de conexão ao longo do círculo. A figura geométrica resultante é conhecida como Enneagrama. Então, Enneagrama porque 9 pontos, ou 9 linhas, 9 aspectos, e grama é traço, ponto, linha, alguma coisa nesse aspecto. Então, o que o Hobbes está falando? O Enneagrama vai apresentar 9 tipos de personalidade. Vai agrupar, fazer um agrupamento em torno de 9 tipos de personalidade. E esse símbolo, porque na verdade esse círculo, na verdade isso aí é um símbolo, essa figura geométrica é um símbolo, é uma representatividade. E existe toda uma relação entre esses tipos de personalidade.
várias relações aqui, a gente pode, nós vamos aí ao longo do tempo, nós vamos aprender, nós vamos ver, nós vamos estudar essas relações. É isso que ele está falando aqui, que esse agrupamento de tipos próximos uns aos outros. Então, por exemplo, o tipo 1 tem alguma relação com 2 e com 9, e assim sucessivamente. Então, existe um certo compartilhar de características entre esses pontos aqui. Além dessas relações de proximidade, existe também toda uma outra relação aí, mais abrangente, mais profunda, em outros aspectos que nós vamos ver em aulas futuras, em detalhe, todas essas questões aí. Muito bem. E o Rob aí vai apresentar uma bibliografia a respeito do Enneagrama, como os vários autores descrevem o Enneagrama. Então, ele vai trazer diversos livros que nós vamos aí comentar rapidamente com vocês aí, que é uma bibliografia aí em torno desse tema do Enneagrama. A primeira é esse livro aí, Emoções e o Enneagrama, da Margaret Frings, se não me pronunciei isso. Olha, gente, eu não sei falar inglês, não sei pronunciar inglês, então vocês perdoem aí as nossas dificuldades na língua. Inclusive, nós temos uma dificuldade até maior do que normal. Nós temos realmente dificuldade de aprender o inglês, devido a algumas questões de reencarnações passadas aí. Mas isso não vem ao caso. Vamos prosseguir aqui. Esse livro não tem publicação em português. E até onde eu sei, é só em inglês mesmo. Não conheço ele em outras línguas além da língua inglesa, onde ela vai trazer uma classificação dos 9 tipos de personalidade. Então, esse livro eu não tenho. Bom, esse outro livro aqui, o Enneagrama nas Relações de Trabalho, também da Margaret. Ele não tem, só conheço ele na língua inglesa, não conheci ele em outros idiomas. Esse também eu não tenho. E ela não foi a única autora que escreveu essa questão do Enneagrama relativamente nessa questão de trabalho. Existem outros autores também que veio escrever a respeito do Enneagrama com essa relação na área profissional. Hoje em dia tem uma abundante bibliografia nesse aspecto e nessa direção aí. Ele é um símbolo geométrico que se refere a 9 tipos básicos de personalidade e seus interrelacionamentos. Então, como que essas personalidades se relacionam entre si, ela vai tratar desse assunto aí no livro dela. Ela vai descrever o Enneagrama rapidamente e vai também trazer algumas características aí, algumas definições desses 9 tipos de personalidade e as relações que eles têm, mas com enfoque para a área profissional, para a área de trabalho, como a gente acabou de dizer aí. Um outro livro é do David Daniels, é o Enneagrama Essencial. Esse livro, inclusive, assim, eu achei ele não... Pelo título dele, né, Enneagrama Essencial, pensei assim, não, deve ser um livro bem aprofundado, mas assim, eu achei que deixou a dever aí. Mas é um livro também de referência, onde o David vai escrever a respeito, mostrar, né, que o Enneagrama é um sistema de personalidade poderoso e dinâmico que descreve 9 padrões distintos e fundamentalmente diferentes, tanto de pensamento, de sentimento e de ação. Então, cada padrão de personalidade, cada tipo de personalidade, ele é diferente do outro. E vai ter um padrão de pensamento, de sentimento, de atitude, de comportamento específico ao seu tipo, ao seu padrão, vamos dizer ali, a sua caixinha. Esse livro do David eu tenho. Eu já o li. O Enneagrama da Paternidade, que é da Elizabeth
Wage, eu não sei como é que pronuncia isso. Esse eu tenho ele, mas ainda não tive a oportunidade de lê-lo. Ele está na lista dos livros para eu colocar em... Eu comecei a ler, e quando eu fiz o esquema desta aula, eu ainda não tinha lido ele. Depois disso eu comecei a lê-lo, mas aí eu peguei outros livros e coloquei na frente e acabou ficando para trás, até tá aqui em cima da mesa para ser lido aí, está parado ali. Porque eu estou lendo outros temas, outros assuntos, a gente teve outras coisas a ser feitas e realizar e tudo mais. Bom, nesse livro ela reconhece que cada um de nós é um ser único, mas que estamos identificados com certos padrões distintos de comportamentos. Então, apesar de nós sermos únicos, a gente se identifica aí com certos padrões específicos e próprios de comportamento, de pensamento, de sentimento, etc. Então, assim, a maioria das coisas que nós vamos falando aqui, isso tem a ver de um modo mais amplo, viu, gente? É bom vocês terem isso aí em evidência e em mente. Por exemplo, aqui está falando padrões distintos de comportamento, mas não é só comportamento. É no aspecto também racional, é no aspecto mental, no aspecto emocional, porque racional e mental é praticamente a mesma coisa. No aspecto emocional, no aspecto de ação, de atitude, de observar a vida, de pensar, de entender, de compreender, tá? Isso se aplica a tudo isso. Então, não é só propriamente de comportamento. Então, fique claro para vocês aí que, apesar das descrições aqui ser um pouco fechadas, mas isso não corresponde à realidade. Na verdade, isso é uma questão mais aberta, mais abrangente. O outro livro é esse aqui, Caminhando para Dentro, que também de Robert W. Walson. Ele vai agrupar as pessoas em 9 categorias ou tipos de interrelacionados de acordo com sua principal motivação ou desejo ou sua percepção. Também, esse livro eu não conheço e não tenho. Esse aqui eu não pesquisei se tem outras línguas, não cheguei a olhar nesse aspecto não. Mas geralmente alguns livros têm várias línguas, outros não. Esse do Robert, eu não sei, assim, não conheço nenhum livro dele, assim, acredito que então não vai ser possível ser encontrado em outros idiomas não. Esse livro aqui do Don Rizzo e Russ Hudson, ele é um livro famoso, é Sabedoria do Enneagrama. Esse ele tem publicação em português, ele tem vários idiomas, tem em espanhol, também tem em outros idiomas. Esse é um livro assim, que fez muito sucesso. Então ele é muito conhecido, esse livro do Don Rizzo e Russ Hudson. Ele apresenta nesse livro aí a figura do Enneagrama, discorrendo que ela é uma figura geométrica, que o Enneagrama é uma figura geométrica, que mapeia os 9 tipos fundamentais de personalidade da natureza humana e suas complexas relações. Então, todos esses livros aqui estão tratando do Enneagrama. Então, no livro do Robert, por exemplo, ele vai falar que o Enneagrama agrupa as pessoas em 9 categorias, ele vai descrevendo, vai mostrando e trabalhando dentro dessas características. Ok? Bem, outro livro é da Caitlin e do Theodore, Meu Eu Melhor, usando o Enneagrama para libertar a alma. Esse livro aqui, se não me falha a memória, eu tenho ele sim. Eu acho que ele tem publicação sim em português. Não sei se eu estou confundindo com outro, mas acho que é ele mesmo. Esse aqui me parece que pode ser encontrado em português. É lógico que a maioria deles, as editoras, às vezes não fizeram novas reedições, não. Soltou só 1 ou 2 edições, e às vezes vocês não encontram ele assim, em português, a não ser usado. A maioria dos livros aqui
Vocês vão encontrar ele em português, usados. A não ser a sabedoria do Enneagrama, ele é editado até hoje. Esse aí está disponível, vocês encontram ele novo. Um livro bem grosso, pelo menos em torno das 500 páginas aproximadamente. Bom, nesse livro da Caitlin, ela vai dizer que o Enneagrama nos diz que as pessoas com cada um desses 9 tipos de personalidade vivem com uma motivação inconsciente, que as faz reagir à vida de uma maneira tão consistente que se torna a força motriz que molda as suas vidas. O Enneagrama realmente nos apresenta e nos traz esses informes, esses esclarecimentos. O outro livro, esse aqui até eu gostaria de tê-lo, até pelo seu título me parece assim, bastante interessante, porque quem trabalhava o Enneagrama no aspecto assim, de descrever as personalidades, utilizando essa linguagem de idiotas, foi Gurdjieff. Então eu não sei qual a relação desse Herbert Peirce com o Gurdjieff, se ele chegou a ser aluno ou veio a participar de algum grupo gurdjieffiano, alguma coisa assim, eu não sei. Mas de alguma forma ele vai escrever esse livro aí, O Guia do Idiota Completo para o Poder do Enneagrama, uma tradução livre mais ou menos nesse sentido aí. Ele também não tem tradução em português. Em outras línguas também não cheguei a olhar se existe, não. O Enneagrama é um preditor preciso de personalidade, motivação e comportamentos, que as pessoas que o descobrem muitas vezes sentem que estão tendo uma leitura psíquica. Então achei bastante interessante a descrição dada do livro do Herbert aí. Realmente o Enneagrama, quando você vai estudando ele, você vai compreendendo, você vai desenvolvendo aí o seu conhecimento acerca dele, a impressão que a gente tem é exatamente essa aí. Parece que o Enneagrama faz uma leitura psíquica de nós, né? Nós somos livros abertos para o Enneagrama. Na verdade é isso mesmo, porque o Enneagrama vai nos descrever. Ele é um mapa da personalidade humana, então ele é um descritor. Ele nos descreve aí de forma muito magistral. O outro livro é do Almaas, A.H. Almaas. Ele criou todo um sistema, toda uma escola própria. Eu conheço alguns livros dele, tem alguns livros dele. Esse aqui, Facetas da Unidade. Em português eu não me lembro de tê-lo visto, mas se você encontra ele em espanhol e alguns outros idiomas. Só que ele é um livro muito fácil não, é um livro bastante difícil. Eu achei ele bem difícil mesmo, assim, pela linguagem que ele traz. Ele é um livro que exige da nossa parte alguma concentração para você poder lê-lo. A linguagem dele eu achei bem complexa, bem difícil. Se você distrai um segundo, você não entende o que ele está falando. Então, assim, achei um livro bem difícil mesmo. O Enneagrama é muito útil como método de identificar e esclarecer funções psicológicas. Mas as suas possibilidades são muito mais poderosas do que esta aplicação limitada. Inclusive aqui, gente, esse mas não tem aqui essa afirmativa. Na descrição está como afirmativa, mas a gente entende que o mas aqui seria algo necessário. Outro livro também de Don Riso. Don Riso, ele escreveu vários livros sozinhos, quanto junto com o Russ Hudson. Eles têm alguns livros juntos, de coautoria. Ele tem vários livros aí em torno do Enneagrama. Esse Descobrindo Seu Tipo de Personalidade, inclusive ele fez mais recentemente, não sei se 2000 alguma coisa, 2010 talvez, alguma coisa assim, ele fez uma revisão do livro e fez uma republicação do livro revisado. Inclusive eu tenho os dois, eu tenho o livro anterior e ele revisado.
Mas, assim, os acréscimos que ele fez, não foi lá tantas coisas assim. Mas, como ele fez uma revisão, eu falei assim, ó, vamos pegar lá. E só que eu ainda não debulhei ainda totalmente nesse livro revisado, não. Estou até precisando de fazer isso. Esse você encontra em português. Eu não sei se a edição revisada acho que foi editada em português em 2017, 2016, alguma coisa assim. Parece que eles editaram ele em português, se não me engano. Não sei se já está esgotado. O Enneagrama é o método mais claro e preciso disponível para compreender a nós mesmos e aqueles que são importantes para nós. Realmente, olha que eu estudei algumas tipologias humanas e o Enneagrama, para mim, é a melhor delas. Mesmo aquela que o pessoal gosta muito, baseada na tipologia de Jung, o MBTI, o Enneagrama, o MBTI, ele traz 16 tipos de personalidade. O Enneagrama traz 9. Mas o Enneagrama é muito mais complexo, tem muito mais coisas, assim, muito mais profundidade. Para mim, é o melhor método. E o Enneagrama é muito fácil de você entender, de você compreender, bastante claro, de uma precisão inacreditável, né? Quando você, lógico, você compreende, você entende o Enneagrama, aí ele se torna... Quanto mais você estuda o Enneagrama, quanto mais você compreende ele, mais ele se torna admirável. Então, o Enneagrama é uma viagem que você vai fazer ali e fazer visitas e revisitas várias vezes. E na medida que você vai aprofundando, que você vai entendendo, você vai compreendendo, você vai ficando assim, sabe, assim, surpreso, algo realmente surpreendente. Gente, o Enneagrama é algo incrível, não tem como você conhecer o Enneagrama e não ser tocado de alguma forma e não ser modificado de alguma maneira. Porque realmente a profundidade dele, a clareza dele, a abrangência dele, o alcance dele, não, é algo realmente incrível, incrível mesmo. Eu não acredito, muitos autores aí colocam o Oscar Ichazo e outras pessoas aí como os desenvolvedores do Enneagrama. Nós, particularmente, não entendemos assim, não vemos assim. Não tem como o ser humano ter desenvolvido todos esses aspectos, todas essas características, toda essa abrangência da personalidade humana, gente. Não tem como. Este é realmente um conhecimento de ordem superior que foi trazido aí à humanidade, até mesmo por misericórdia, para a gente poder trabalhar o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. Bem, um outro livro que o Rob Fitzel aí nos apresenta é este aí, o Enneagrama de Tudo. Esse também eu não tenho ele, não conheço ele em português e nem em espanhol. A única edição que eu sei é de inglês. Mas é um livro, por exemplo, que também me interessaria. Mas, por enquanto, eu já estou com uma pilha de livros ali para ser vistos, estudados, aí está me faltando algum tempo. Ela é da Susan. O Enneagrama ajuda você a entender as coisas muitas vezes confusas, peculiares e contraditórias que as pessoas fazem. Então, assim, eu não estou aqui trabalhando em cada descrição que esses livros aí, ou que esses autores propõem a trabalhar em seus livros. Então, vocês ficam atentos aí no que eles estão dizendo e colocando. Até mesmo porque se eu fizer isso, nós não vamos ter tempo hábil de chegar aí ao final de toda a temática que está proposta para a aula de hoje. A gente não está trabalhando assim, esmiuçando cada questão, não. O próximo livro é de Thomas Gordon, Guia de Filmes e Vídeos do Enneagrama. Esse também eu não conheço. E aí esse livro aqui já vai começar a despertar para nós aí, que hoje, gente, existe uma proliferação da literatura de Enneagrama. As pessoas estão tentando associar o Enneagrama com tudo e com nada. Nós, inclusive, no desenvolver dos nossos estudos, aí, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E esse livro aí do Thomas, ele já vem aí mostrando essa faceta aí, né? Que, olha você vê, associar o Enneagrama com filmes e vídeos, bom,
Não sei, pode ser até que surja e apareça algo interessante disso aí. O Enneagrama é sobre pessoas, verdade. Como somos iguais, como somos diferentes, o que nos faz funcionar. Então, pela apresentação do livro, parece nos ser bastante interessante. É um livro que a gente gostaria de poder ver e analisar um pouco mais. Outro livro é também da Reni. A Reni Byron e a Elizabeth Wagel, sei lá como pronuncia corretamente aí, essas duas escreveram vários livros também sobre o Enneagrama. Esse aí, o Enneagrama Mais Fácil, o Enneagrama de Fácil Entendimento, me parece que tem ele em português. E esse tem sim. É o título que foi publicado em português, agora eu não me lembro corretamente. O Enneagrama de Fácil Entendimento, o Enneagrama Mais Fácil, alguma coisa assim. O Enneagrama explica porque nós comportamos dessa maneira e aponta para as direções específicas para o crescimento individual. Isso mesmo, corretíssimo. O Tipos de Personalidade, que é o outro livro aí do Dom Riso, também é um livro bastante famoso. Tem ele em português, mas já de edição antiga, não tem. Encontrar ele novo vai ser difícil, basicamente vocês vão ter ele usado. E tem ele também em espanhol e em outros idiomas. Ele é um livro também bastante famoso que foi publicado em diversos idiomas. O Enneagrama é o mapa da natureza humana que as pessoas há muito procuram. Verdade. Esse livro, inclusive, Tipos de Personalidade, ele foi publicado antes daquele livro, A Sabedoria do Enneagrama. Ele é um livro mais simples, mais sintético, mas assim, tem muito assunto nele, é muito denso esse livro. É um livro que a gente recomenda aí. Outro livro também do Dom Riso, por isso que eu falei que o Dom Riso e o Russ Hudson, eles escreveram vários livros juntos, Descobrindo seu tipo de personalidade. O Enneagrama é como ter um par de óculos especiais que nos permite ver sobre a superfície das pessoas com uma clareza especial. Podemos, de fato, vê-las mais claramente do que elas próprias. Essa é uma realidade. Eu só faço uma observação aqui nessa descrição que o Rob dá desse livro do Dom Riso. Porque o Enneagrama, ele não só apresenta as pessoas sob a superfície, mas também na sua profundidade, na sua imersão. Ele faz um mergulho na personalidade humana. Então, só faz essa observação, essa correção aí, ao que está dito aí. Outro livro é este aí do Obtendo o Número do Seu Chefe. É do Michael J. Goldberg. Eu tenho um livro dele. Está aqui também na minha estante para ler, na minha mesa aqui para ler. Eu comecei a lê-lo e parei, mas não é esse não. Esse aí eu não tenho. O Enneagrama é uma abordagem profunda, elegante e também compassiva para com as pessoas e os seus relacionamentos. Verdade. Então, gente, o nosso objetivo aqui não somente de trazer essa bibliografia do Enneagrama aí para vocês, fazer essa apresentação da biografia, obviamente, sob o olhar de Rob Fitzel, mas também a gente está trazendo aí uma descrição, um certo esmiuçar do que vem a ser o Enneagrama, como você está podendo observar aí, ó. O Enneagrama é uma abordagem profunda, elegante, compassiva para com as pessoas e seus relacionamentos. É isso mesmo. Outro livro também da Rini e da Elizabeth é Eu Sou o Seu Tipo. Você é o meu? Descubra o seu parceiro ideal. Essas duas autoras aí escrevendo sobre essa questão, né, das relações mais íntimas, da relação de casal, de amor, elas também não são as únicas autoras que escreveram
sobre o Enneagrama com essa abordagem, com esse enfoque. Existem vários outros autores, hoje em dia tem vários autores que escreveram sobre isso. E a primeira autora que escreveu sobre isso foi a Ellen Palmer. É interessante que o Rob não apresenta nenhum livro da Ellen Palmer aqui. Mas nós vamos ver nos nossos estudos aí do Enneagrama que o primeiro livro, praticamente, que veio a público a respeito do Enneagrama foi um livro escrito por Ellen Palmer. Então ela, assim, de alguma forma, é uma autora de referência. Mas o Rob, acho que não trouxe nenhum livro dela. E ele é antigo, né? Porque em 89 você me apresentou esse livro. Ela foi a primeira pessoa que escreveu. Inclusive, o boom do Enneagrama, o Enneagrama veio a ser conhecido do público de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla. De alguma forma, isso foi devido a Ellen Palmer. Porque quando a Ellen Palmer escreveu o livro e lançou o livro, ela é uma psicóloga americana, ela foi a aluna do Cláudio Naranjo, uma das primeiras alunas ali, uma daquelas primeiras pessoas aí dessas turmas iniciais aí, na divulgação do Enneagrama. Ela, na verdade, sim, até esse momento, o Enneagrama, ele não era divulgado, ele não era falado, ele era mais transmitido de forma oral, de presença mesmo, ou seja, da boca para o ouvido, do pé do ouvido. E quando a Ellen Palmer publicou o livro dela, o Enneagrama, Conhecendo, Compreendendo a Si Mesmo, alguma coisa assim, e então vamos apresentar esses livros aí para vocês no futuro, e vamos trazer essa história também. Isso fez um grande sucesso. Rapidamente ele foi parar no topo da literatura da época. E o pessoal, todo mundo queria saber que é isso, que Enneagrama é esse, que ferramenta é essa. Então, assim, a coisa tomou uma dimensão realmente inacreditável. Ela que, de alguma forma, vê essa divulgação pública, toda essa onda de Enneagrama foi a partir dela. Ela, de alguma forma, que foi a coordenadora de tudo isso, que gerou alguns atritos, algumas confusões aí, que nós vamos ver isso aí mais para frente, nós vamos falar no decorrer dos nossos estudos, a gente vai trazer isso aí para vocês, aí, essa visão, porque essa história também é importante para a gente poder entender a situação do Enneagrama hoje, atualmente. Bom, retomando aqui, o Enneagrama pode lhe dar ferramentas para ajudá-lo a mudar e crescer, escolher um parceiro com sabedoria ou trazer um relacionamento conturbado de volta à vida. Gente, isso é uma realidade. Eu conheci alguns casais que estavam numa situação assim de separação. Depois que conheceram o Enneagrama, começou a entender as coisas, eles não voltaram a se reharmonizar. Eles até tentaram, mas nós já tínhamos chegado num ponto que já tinha detonado tudo, porque dependendo do ponto que você chegou, fica bem complexo, né? Bem difícil. Bom, mas o Enneagrama realmente ajuda, sim, nesses aspectos aí que as duas apresentam. E esse livro aí eu tenho, mas ainda também eu não li, é um dos que está sobre a minha mesa aqui para ser lido. Outro livro aí é esse aí do Alan Fensing. Esse eu não tenho. Verdade Espiritual através do Enneagrama. Inclusive tem um livro assim que me interessaria, mas eu ainda não tive condições de dispor de recursos para comprá-lo. E também parece que só tem em língua inglesa também. Ensina um método claro de abandonar a visão, o Enneagrama, né? Ensina um método claro de abandonar a visão de mundo limitada da personalidade e se abrir para os dons da sabedoria sagrada. Então, nos parece um livro aí bem interessante. Bom, nós ainda caminhando aí para o finalzinho. Aí, outro livro do Richard Rohr e Andreas Ebert. Eles escreveram, esses dois autores também escreveram vários livros, vários livros. Eles têm alguns publicados em português, inclusive pela editora Paulinas, que é uma editora católica.
O Enneagrama é mais do que um jogo divertido para aprender sobre si mesmo. Preocupa-se com a mudança e com uma reviravolta, com o que as tradições religiosas chamam de conversão ou arrependimento. A grande questão é que tanto Richard quanto o Andreas, eles são muito ligados à linha, à Igreja Católica, particularmente ao jesuítas, se não me engano. Jesuítas. Se não me engano, é jesuítas mesmo. Então, eles estão muito ligados a essa linha. Esse aí eu tenho, mas eu achei ele um pouco fraco, pelo fato do Richard, inclusive não sei se eles são padres ou foram padres, todos dois, eu achei que eles iam avançar mais, eu achei que eles iam trazer mais coisas, mas também é um livro aí de referência. O outro livro é do Don Riso também, e Russ Hudson, Entendendo o Enneagrama. Esse eu tenho também, ele tem em português e tem em outros idiomas também. O livro do Richard também parece que tem em outros idiomas também, não só na língua inglesa não. Vocês encontram ele em outros idiomas. Bem, no livro do Don Riso e do Russ aí, o Enneagrama nos ajuda a abandonar os mecanismos limitadores de nossa personalidade, para que possamos experimentar mais profundamente quem e o que realmente somos. Ok? É isso mesmo. Bem, o próximo livro é de Annie Linden, ou Linden, não sei como é que pronuncia esse, e Murray, aí não sei também como é que pronuncia esse nome não. O Enneagrama e PNL, esse aí eu tenho o livro. O Enneagrama é um guia poderoso para a autoconsciência e evolução, desde que não seja usado como instrumento de julgamento e hipocrisia. Bom, essa é uma questão bem particular, uma questão muito assim, alguns até levantam esse ponto aí em relação ao Enneagrama, mas isso eu acho que é de cada um, porque tudo nós podemos usar para o bem ou para o mal. Tudo, qualquer coisa. Você pode usar para o bem ou para o mal. O que você vai fazer com aquilo que você tem em mãos depende de você. Então, realmente, se você pegar o Enneagrama para começar a olhar para o outro com um olhar crítico, com um olhar de julgamento, de uma forma equivocada, é lógico que você vai ter uma ferramenta ali inacreditável nesse sentido. Mas a gente nunca pode esquecer que tudo tem consequências. Tudo nos traz responsabilidade. Então, nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós temos em mãos e sobre o que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Tanto a gente usando aquilo para o bem quanto para o mal. A gente vai responder por isso, independentemente da questão e da situação. Obviamente, que se eu estou usando aquilo, utilizando daquele potencial que está nas minhas mãos para promover o bem, para ajudar as pessoas, para auxiliar as pessoas, é lógico que isso vai me trazer felicidade, vai me trazer alegria. Isso vai me trazer coisas boas. Porque não há como plantar um dia ameno, um dia de sol e obter tempestade. Não tem jeito. A colheita é na conformidade do plantio. Isso é inevitável. Da mesma forma, não tem como eu semear. Desculpem aí. Não tem como eu semear tempestades e querer colher um dia de bonança. Não há jeito. Então, tudo é relativo, correspondente àquilo que eu estou semeando, àquilo que eu estou plantando. Não há como. Não há como eu plantar uma coisa e colher outra. Então, existe uma correspondência aí. A gente tem que estar atento a isso. Bem, outro livro é da Mary Bessing e Robert J. Esse livro aqui, gente, é um dos primeiros livros do Enneagrama. Ele é anterior ao livro da Ellen
Palmer, o Enneagrama, que foi escrito aí por esses 4 autores. Mais na frente, nós vamos falar sobre ele. Na verdade, o único livro antecedente a ele é um outro, que a gente vai comentar isso também nas próximas aulas. Não sei se ele está listado aqui. Mas, na verdade, esse aqui não é nem o primeiro livro, esse seria o segundo livro que foi escrito sobre o Enneagrama. Então, nós temos um primeiro, que, na verdade, do Charles Tetart, que é, na verdade, é um capítulo de um livro, foi a primeira literatura que surgiu sobre o Enneagrama. Inclusive, esse texto que fez parte desta publicação, elas se encontram no museu de uma das universidades nos Estados Unidos. Eles nem permitem que o texto saia do museu. Então, se você quiser ir lá no museu ter acesso a esse texto, o primeiro texto escrito, porque ele foi escrito diretamente da escola que o Ichazo fundou no Chile, no deserto de Arica. Mas nós vamos comentar isso aí com vocês, aí nós vamos trazer toda essa história aí para vocês. Depois desse texto veio este livro, o Enneagrama, de Mary Bissen, Robert e do Patrick. Depois desse livro aqui veio o livro da Ellen Palmer. Então esse livro aqui, infelizmente, não fez tanto sucesso quanto o livro da Ellen Palmer, que causou todo um boom, todo um alvoroço aí em torno do Enneagrama. O Enneagrama representa uma jornada para o eu. Verdade. Esse livro aqui, inclusive, não tem mais, ele não é mais editado. Pelo menos acho que nem em inglês, na língua inglesa, ele é mais editado. Eu custei achar esse livro aí, mas tem que ter, inclusive, traduzir ele ainda para o português, que eu não... É bem trabalhoso. Comecei a ler, fazer traduções lá do inglês, mas é bem trabalhoso. Bom, enfim... Continuando aqui, da Caitlin Hurley. Essa Caitlin Hurley, ela até escreveu alguns livros aí também sobre o próprio Gurdjieff. Qual é o meu tipo? O Enneagrama é um sistema de psicologia espiritual que nos direciona a uma compreensão pessoal mais profunda do que jamais conhecemos. Verdade. Então ela foi escrita aí de autoria, né, da Caitlin Theodore. O outro livro aí, o Enneagrama e a Cabala. Esse também eu tenho, mas está inclusive aqui para ser lido. Eu parei só no capítulo, lá no início do primeiro, na introdução, lá na apresentação do livro. O Enneagrama foi usado para mapear o desdobramento dos processos cósmicos e da psique humana. Esse livro aqui, eu custei a achar esse livro. Tive um trabalho danado, porque ele foi publicado em português, mas assim, há muito tempo, não tinha mais edição, e se você até usado, você custa achá-lo. É bem difícil você achar esse livrinho, mas eu batalhei até conseguir esse livro, que me interessava bastante. Porque eu queria ver qual a relação que ele fazia do Enneagrama com a Cabala. Mas acabou que está parado aqui. Outro livro é da Janet Levine, As Inteligências do Enneagrama. O Enneagrama é um modelo de personalidade que descreve 9 visões de mundo ou estratégias, 9 inteligências. O outro também, agora eu vou andar aqui mais rapidamente para poder seguir em frente. O 9 Lentes do Mundo, do Jeremy Wagner. O Enneagrama nos fornece 9 perspectivas para ver o mundo. Por isso que o livro tem essa designação, né? As 9 lentes do mundo, no mundo. Outro livro é Princípios do Enneagrama, da Karen Ibe. Esse livro também tem em português, ele é encontrado em português. O Enneagrama é uma descrição antiga e lindamente precisa da personalidade humana, em toda a sua diversidade, e de como a personalidade está diretamente ligada
ao eu espiritual de cada pessoa. O outro livro apresentado aí é da Castanha Beatriz, o Enneagrama Completo. O título assim é bem sugestivo, né? Mas tratar do Enneagrama de todos os seus aspectos, de todas as informações que ele traz em um único livro é bastante difícil. Eu vejo como impossível. Seria um livro de mais de 1000 páginas. Não tem como tratar de tudo, de toda a abordagem que o Enneagrama faz da personalidade humana, de todas as descrições, de toda a apresentação, numa única obra. Isso é impossível. Bem, o Enneagrama não só fornece uma grande ajuda no processo de aumentar a autoconsciência, mostrando a testemunha interior em que prestar atenção, mas também fornece um método de como podemos mudar e crescer com base nessa visão. Realmente é uma realidade, e nós vamos falar mais abundantemente sobre isso, principalmente nesse aspecto de testemunha interior, que vocês que podem estar nos ouvindo pela primeira vez, ficar sem entender que testemunha interior é essa. Na verdade, o Enneagrama nos coloca sobre a necessidade de a gente criar em si mesmo um aspecto de testemunha interior. Alguma coisa ou algo, eu tenho que passar a aprender, a começar a observar, a ver tudo o que acontece comigo. Então, quando eu alcanço esse estado de consciência, esse estado de presença, a gente chama isso de testemunha interior. Então, a partir desse momento, eu crio uma testemunha interior, uma testemunha interna, íntima, que vai observar tudo que ocorre comigo, tudo que se passa comigo, tudo que acontece comigo, todas as minhas facetas, todos os meus aspectos. Mas isso é um trabalho que bastante longo prazo. A gente não consegue chegar a esse estágio assim, tão simples assim não. É de bastante dedicação, bastante esforço, bastante trabalho sobre si. Outro livro da Andy Appill, eu não tenho este, é o Enneagrama de Dentro para Fora. Então esse aí eu não conheço. O Enneagrama espelha as complexidades da natureza humana e seu símbolo implica movimento para representar crescimento, mudança e desenvolvimento. Isso eu não tenho. Outro é o do Ginger. Esse Ginger eu tenho um livro dele. Inclusive até com a questão do Enneagrama aplicado nas organizações, com enfoque mais empresarial. Trazendo o melhor em cada pessoa que você treina. O Ginger, ele tem muito esse enfoque aí de aplicação do Enneagrama para o treinamento de pessoas nas empresas, nas organizações. Ele tem muito esse lado aí, muito voltado para essa questão aí. Não, gente, falando nisso, eu esqueci de ligar aqui, vou ligar no finalzinho agora. Bom, antes tarde do que nunca. Bem, o Enneagrama é, na verdade, um mapa profundo que ilumina as nove diferentes arquiteturas da personalidade humana. É verdade. E os dois últimos, o último é da Caroline, o Guia de Campo do Enneagrama. Esse também é um livro que me interessaria. O Enneagrama apresenta um contínuo fluido para a compreensão de padrões de personalidade, incluindo expressões de autofuncionamento, bem como potenciais e capacidades espirituais. E o último é Saindo da Caixa, o Coaching com o Enneagrama, da Mary Best e de Clarence Thompson. O Enneagrama é um relato cuidadosamente observado do mundo interior a partir do qual as pessoas agem. Então aqui nós trouxemos aí para vocês, através da apresentação dessa bibliografia, como que os autores abordaram o Enneagrama, como eles viram o Enneagrama, como que eles escreveram acerca do Enneagrama e a aplicação do Enneagrama.
Então a gente trouxe uma visão bastante ampla aí a respeito do Enneagrama para vocês aí, com base nessa apresentação desta bibliografia. Bem, o Enneagrama é a segunda parte desta quarta aula. Já apresentamos aí a figura, né, o símbolo do Enneagrama, entendimento. O Enneagrama é um sistema poderoso para a compreensão da natureza humana. Como outros sistemas de tipo de personalidade, o Enneagrama vai descrever diferentes grupos de comportamento e de tendências características próprias das pessoas. A nível de personalidade, o Enneagrama se aprofunda em nossa personalidade, descrevendo as motivações inconscientes subjacentes ao nosso comportamento. Essas motivações explicam e descrevem por que nós pensamos, sentimos e agimos da maneira como agimos. Nós já falamos isso aí para vocês. Conhecimento. Cada tipo de personalidade tem um ponto de vista válido, mas limitado. Quando estudamos todos os tipos de personalidade, podemos entender melhor como e por que os outros veem o mundo da maneira ou de maneira diferente de nós. Então, por que o fulano entende de uma determinada forma? Por que o ciclano tem uma determinada dificuldade? Por que o Beltrano apresenta um certo tipo de comportamento? O Enneagrama vai descrever e vai explicar tudo isso aí. Então, essa consciência que a gente passa a ter de si mesmo e também dos outros, nos leva a uma maior compreensão, uma maior compaixão e também uma maior aceitação dos outros. Isso aí é algo assim fantástico que o Enneagrama nos proporciona. Então, ele apresenta esse cabedal, ele apresenta esse potencial. Agora, cabe a cada um de nós utilizar disso e aplicar isso de forma prática. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente compreende isso de forma racional, mas na hora de, vamos dizer, de fazer o bolo mesmo, de pôr a mão na massa, a gente tem dificuldade. Isso ocorre muito. Então é uma questão para a qual a gente deve estar atento. Porque o Enneagrama realmente nos auxilia a compreender e a criar uma compaixão, uma compreensão e uma aceitação dos outros. Mas eu tenho que trabalhar nessa direção. Porque o Enneagrama explica, ele abre, ele dá a possibilidade. Mas se eu não fizer uso, se eu não fizer o trabalho sobre isso aí, em cima disso, eu fico parado aí, perdido aí. Crescimento. Estudar nosso próprio tipo de personalidade nos ajuda a ver as limitações de nossa visão de mundo e de nossas interações. Essa consciência pode resultar em um crescimento pessoal significativo, nos permitindo expandir nosso potencial, abraçando possibilidades que antes estavam fechadas para nós. Então, o Enneagrama ele nos permite crescer, a gente mudar, a gente transformar. Então, isso que ele coloca é realmente verdade. O objetivo destes estudos é compartilhar a profunda sabedoria do Enneagrama para nos ajudar a compreender os outros e a nós mesmos. Então, tanto o Rob Fitzel faz esta apresentação, quanto nós também temos o mesmo objetivo do Rob. Que nosso objetivo aqui é apresentando esses estudos para vocês, compartilhando esses conhecimentos, isso aí, trazendo essa profunda sabedoria do Enneagrama, visando aí que vocês tenham condições não só de compreender a si mesmos, mas também aos outros. Esse é o objetivo nosso aqui. E esse aqui é o Rob Fitzel. Ele é canadense. Ele tem aí mais de 25 anos aí, segundo o que ele coloca aí, estudando e pesquisando o Enneagrama, ensinando, dando cursos, aulas aí em torno do Enneagrama.
E ele tem também uma página na internet aí que vocês poderão acessar aí, caso venham se interessar. Mas estou pensando aqui, é interessante, porque depois que você conhece o Enneagrama, a gente fica desperto. Por exemplo, hoje eu fui com a minha irmã no oftalmologista, a médica que a atendeu é um 5. Então a gente fica ligado, você fica vendo as atitudes, o jeito. É uma coisa interessante. Eu sei que é para a gente se conhecer e melhorar. Mas igual você falou, por outro lado, entender o comportamento do outro, as atitudes do outro, para ter um relacionamento mais claro, mais saudável, né? Mais compreensível, mais saudável. Mas é interessante que eu fiquei olhando, aí eu fiquei vendo, prestando atenção no pessoal que estava lá na sala de espera com ela, e vendo assim, as pessoas definindo. Eu falei assim, gente, mas como é que bate? Assim, é isso que eu tô falando. Tinha muita gente esperando, que eram vários consultórios. Eu falei, nossa. É isso que nós estamos dizendo. Por isso eu lembrei de falar, porque você tocou nesse assunto aí desse conhecimento. A gente, sem querer, a gente começa a analisar. É porque o Enneagrama, como ele nos traz o conhecimento sobre a personalidade humana, ele apresenta para a gente e abre para nós, né, como se ele abrisse a caixinha humana, porque nós, seres humanos, somos uma caixinha. Então, quando a gente olha para o outro, a gente vê só a superfície, a gente vê só o fora, o lado externo. E o Enneagrama, ele é como se fosse uma porta, que é uma chave, né? Na verdade, o Enneagrama é uma chave que nos abre a porta do ser humano, abre aquela caixinha. E a gente consegue ver o ser humano por dentro. Aí a gente passa a entender porque que o outro tem determinadas atitudes, tem determinado comportamento, tem determinadas posturas, por que ele tem dificuldade nessa área, naquela área, ou tem facilidade nesse ponto, naquele outro ponto. Tudo isso aí nos abre e nos mostra. Agora, o Enneagrama faz isso de uma forma geral. Portanto, está fazendo isso também conosco. Então é importante a gente aprender a saber usar o Enneagrama para se conhecer, para se entender, para se transformar, para se melhorar e ao mesmo tempo também para eu, olhando para o outro, poder compreender, entender o outro, aceitar o outro e ter uma relação de maior compaixão com o outro também. Só que isso aí nos requer trabalho, nos demanda esforço, prática, dedicação e tudo mais. Porque senão eu só vou entender o outro, vou ter esse conhecimento a nível teórico, mas sem nenhuma aplicação, sem nenhuma aplicabilidade. Aí se transforma num conhecimento morto, ou pode vir se transformar num mar morto, o que é complicado. Então o Rob Fitzel, ele tem uma escola de Enneagrama no Canadá, e onde ele dá aulas sobre isso aí, trata dessa apresentação do trabalho aí sobre o Enneagrama. E agora, fechando essa aula de hoje, a gente vai para a terceira parte desta aula, onde nós vamos trazer aí alguns conceitos, alguns dados aí em torno do Enneagrama. Então, o Enneagrama, ele descreve 9 tipos diferentes de pessoas. Este não é apenas mais um sistema para rotular as pessoas ou colocá-las em diferentes categorias de comportamento. Então, é isso que a gente já acabou de dizer. Então, o objetivo do Enneagrama não é fazer isso. O objetivo do Enneagrama é nos ajudar a gente se transformar e a gente se relacionar com o outro, com a humanidade, com a sociedade, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais lúcida, de uma forma mais consciente. E também visa, ao mesmo tempo, também, que é o objetivo principal, da gente se unificar ou se unir com o nosso ser interior, ou com aquilo que na filosofia oriental é chamado de Deus em nós, com a nossa essência, a gente poder fazer essa religação. Portanto, o Enneagrama é a verdadeira religião, é o verdadeiro religar. Ele vai nos auxiliar a gente fazer essa reconexão conosco mesmos, porque ao longo do tempo nós perdemos essa conexão com a nossa intimidade. E o Enneagrama vai nos auxiliar a gente alcançar esse objetivo primordial do Enneagrama.
Só que para que nós alcançamos esse aspecto, para que nós realizamos essa reconexão, a gente tem que trabalhar o nosso lado sombra, o nosso lado inferior. Esse que é o grande problema que a maioria das pessoas às vezes não entendem. As pessoas querem já conexão imediata, só que a nossa casa ela está suja, ela está desarrumada, ela se encontra cheia de teias de aranhas, cheia de insetos, cheia de complicações. Então eu tenho que consertar isto primeiro. Se eu não alcançar o equilíbrio dessas coisas em mim, se eu não solucionar essas sombras que existem em mim, que infelizmente hoje me atrapalham, hoje me causa todo um caos, todo um distúrbio, toda uma complexidade de obstáculos na minha intimidade, se eu não resolver isso, como é que eu vou fazer uma conexão comigo mesmo? Não há como. Não há como eu alcançar o equilíbrio, uma lucidez, uma consciência maior de mim mesmo e tudo mais, se eu não trabalhar comigo, se não resolver essas questões. Então eu preciso de eu conhecer esse lado menos feliz, desse lado aí difícil, complicado, para que eu possa realizar o objetivo final. Então o objetivo final é o topo da escada. Para eu alcançar esse topo da escada, no último degrau da escada, eu tenho que passar pelos degraus iniciais e intermediários. Não há como saltar, não há como queimar etapas. Certo? Bem, o Enneagrama ele descreve o que se passa abaixo da superfície. É como um iceberg. Gente olhando por cima do mar e só vê uma ponta. Mas tem todo um material ali, toda uma dimensionalidade abaixo da superfície. E a ciência nos traz instrumentos para a gente descobrir o que existe por baixo ali, o que existe nas profundidades. Então, o Enneagrama, em termos de personalidade humana, é a mesma coisa. Ele é um instrumento que nos propicia e que traz todo esse cabedal de informação e de conhecimento sobre o que existe abaixo dessa superfície que a gente desconhece e não conhecemos bem. Que não tá... Então, o Enneagrama faz um mapa dessa profundidade. Isso nos diz que as pessoas se comportam... Por quê? Isso nos diz por que as pessoas se comportam dessa ou daquela maneira. Fornece contexto e significado ao comportamento das pessoas. Permite-nos ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. Então, realmente, o Enneagrama propicia tudo isso aí. 9 motivações. Existem 9 motivações humanas fundamentais. Então, existem 9 motivações diferentes para cada grupo de personalidade, o que vai nos mover. Elas são fundamentais, ela está no esteio de uma série de comportamentos, atitudes, ações, etc. Inclusive de visão de mundo, de pensamento, de sentimento, e vai por aí. Cada um de nós tem as 9 motivações. Mas uma delas é o esteio central. E isso muitas vezes as pessoas se confundem nessa questão. Nós não somos os 9 tipos, não. Nós temos particularidade dos 9 tipos em nós, igual essa questão das motivações. Logicamente que o ser humano ele é um ser completo. A gente não tem uma única motivação, a gente tem as 9. Mas uma dessas motivações é a dominante. É aquela que sobressai. É aquela que vai ali, de alguma forma, comandar e gerir todas as outras. E tudo mais. Entenderam isso? Algumas dessas motivações são fortes, outras são fracas. Mas uma dessas motivações é mais forte do que as demais. Nesse sentido, existe
9 tipos de pessoas, cada uma com uma motivação primária diferente. Essas motivações são o principal motor de nossa personalidade. Cada um dos 9 tipos de personalidade é baseado em uma motivação diferente. Então, gente, isso que está trazendo aqui é muito importante. Vocês entenderem e compreenderem isso aí. Então, eu já até aconselho vocês aí a reouvir isso novamente, ouvir as nossas explicações aí de novo, às vezes até parar o vídeo e fazer uma leitura desse texto aí. Vamos repetir o texto rapidamente. Existem 9 motivações humanas fundamentais. Cada um de nós tem as 9. Algumas dessas motivações são fortes, outras são fracas, mas uma dessas motivações é mais forte do que as demais. Nesse sentido, existem 9 tipos de pessoas, cada uma com uma motivação primária diferente. Essas motivações são o principal motor de nossa personalidade. Então, essas motivações são o principal motor de nossa personalidade. Só que uma dessas 9 motivações é que vai governar, é que vai comandar, que vai ser o combustível da nossa personalidade, ou do motor da nossa personalidade. Ok? E cada um dos 9 tipos de personalidade é baseado em uma motivação diferente. Então nós temos lá o tipo 1 ao 9. Cada um deles vai ter fundamento numa motivação específica, que vai motivar aquele determinado tipo ali. Comportamento. 2 pessoas que compartilham o mesmo tipo de personalidade podem se comportar de maneira muito diferente. Isso aí é uma questão muito bonita assim, que o Enneagrama coloca. Apesar de um grupo de pessoas fazer parte do mesmo tipo, não significa que elas vão agir igualzinho, ipsis litteris, assim, ao pé da letra, um igual à outra. Não. Isso não ocorre, porque cada pessoa é um ser único, cada pessoa é diferente da outra. Então, a motivação daquele grupo, por exemplo, ele é idêntica. Então, a motivação X, todos que fazem parte daquele grupo vai ser motivado pelo fator X. Mas esse fator X vai levar cada pessoa a agir de uma certa forma diferente, apesar da similaridade que vai existir naquele grupo. Ok? É isso que ele está dizendo aí. Embora compartilhem a mesma motivação, eles podem expressá-la de maneira muito diferente. Por exemplo, suponha que 2 pessoas compartilhem a mesma motivação para estar certo, correto. Bom, tem algumas pessoas, um determinado tipo de personalidade, que ele tem essa motivação, ele quer estar sempre certo, ele quer estar sempre correto, ele quer ser sempre bom. Então, a motivação desse grupo é essa aí. É estar certo, é ser correto, é ser bom. Uma pessoa pode expressar essa energia por meio do bom senso e da razão objetiva. A outra pessoa pode expressar essa mesma energia lutando pela perfeição e exigindo ordem no mundo. É importante lembrar que o comportamento não determina o tipo de personalidade, mas o contrário, o tipo de personalidade que vai determinar o comportamento. Da mesma forma, 2 pessoas com diferentes tipos de personalidade podem se comportar da mesma maneira, mas por razões diferentes. Então você pega uma pessoa que é do tipo Y e uma outra lá que é do tipo Z. Elas são de tipos diferentes. Elas vão ter o mesmo comportamento.
Mas o que motiva uma e o que motiva a outra é diferente. Não é a mesma motivação. Então, motivações diferentes podem levar ao mesmo tipo de comportamento. Ok? Mas nós vamos ver isso tudo aí. Pode ficar tranquilo, nós vamos ver tudo isso aí com minúcia, com vagar. Vamos ver quais são essas motivações, cada uma delas, em qual perfil, em qual tipo encaixa essa motivação. Por exemplo, o tipo 1 tem qual motivação? O tipo 2, quais são as motivações dele? O tipo 3, quais são as motivações que faz parte do tipo 3, que move o tipo 3, e assim sucessivamente. Nós vamos ver cada uma dessas coisas aí em minúcias. Ok? Origem do tipo. A maioria das pessoas agora acredita que nosso tipo de personalidade é amplamente determinado geneticamente. Na verdade, aqui tem até um erro de tradução aqui, porque não é a maioria das pessoas, não. É a maioria dos estudiosos. Tem que fazer essa observação aí. A maioria dos estudiosos aí acredita que o nosso tipo de personalidade é amplamente determinado geneticamente. Só, gente, que na verdade essa ideia ela é muito mais ampla, é muito mais complexa do que isso. Isso aí é parcelas da verdade, não é a verdade. Porque, na verdade, o nosso tipo de personalidade ele é anterior à nossa reencarnação atual. Então, para vocês que sabem que aqui no canal nós trabalhamos outras ideias além, porque o Enneagrama da personalidade, como ele é um conhecimento psicológico, ele fica muito focado na existência atual, nessa única vida aqui. O Enneagrama não entra nessas questões de reencarnação, de vidas passadas, nada disso. O enfoque do Enneagrama, como ele foi trabalhado e desenvolvido por pessoas pertencentes à área acadêmica, à área da ciência, então o enfoque dele é na vida atual. Eles não veem essas questões de espiritualidade, de vidas passadas, nada disso. Então, esse aí, por exemplo, é uma das fases que a gente vê no desenvolvimento do estudo do Enneagrama. Porque quem desenvolveu esses estudos, assim, foi propagando esse estudo, foi disseminando esses estudos, não abordaram o aspecto espiritual do Enneagrama, não desenvolveram esse lado e essa questão. Daí ficou com essa limitação. Porque quem foi trabalhar essas ideias, disseminar essas ideias, eram pessoas pertencentes à área acadêmica, à área da psicologia, em particular à área da ciência. Então, eles não olharam esse lado. Então, o Enneagrama, o tipo de personalidade, mas ele é muito mais abrangente. Isso aí está lá na origem, é um conhecimento assim, meio velado. A gente não sabe por que a gente pertence a um determinado tipo. O que eu pude observar dos meus estudos, nas minhas pesquisas e nas minhas investigações, já adiantando esse assunto aqui para vocês, é que quando nós somos de um determinado tipo, nós sempre vamos pertencer àquele tipo. Então parece que nós somos criados dentro de um tipo de personalidade específico, dentro de um ponto do Enneagrama. Então não há como, por exemplo, nessa reencarnação, eu ser o tipo 1, por exemplo, e na outra reencarnação eu vim como tipo 3, ou um tipo 6, ou um tipo 8. Não há como. A gente sempre vai pertencer ao tipo 1. Então, nas minhas diversas existências, eu vou ser sempre do tipo 1, se eu for do tipo 1. E assim vai. A gente não muda. Por isso que eles até falam isso aí, né? Que de repente o tipo de pessoa está conectado à genética. Eu não entendo assim. Eu vejo que isso é algo mais amplo. Isso é algo de maior abrangência. No entanto, a nossa educação inicial também desempenha um papel importante. Nosso tipo é geralmente definido entre a idade de 5 a 6 anos e permanece o mesmo por toda a vida. Claro, nosso comportamento muda com o tempo, mas a motivação subjacente permanece a mesma.
Os 9 tipos de personalidade transcendem etnia, idade, status socioeconômico e gênero. Eles são tipos verdadeiramente universais, encontrados em todos os países e culturas. Pode falar. Aí estou falando que o tipo é definido entre 5 a 6 anos. Mas eu tenho um sobrinho com 1 ano e meio, eu já vi o tipo dele. Pois é. Onde que eu entro? Isso aí é o que eu acabei de falar. Como o Enneagrama foi desenvolvido, assim, quando eu falo desenvolvido, assim, disseminado, porque na verdade não foi desenvolvido, ele não foi construído, porque ele é um conhecimento milenar. O Enneagrama, o conhecimento dele é milenar. É anterior, inclusive, a Jesus, a tudo mais. Mas quem disseminou, quem divulgou o Enneagrama no mundo são pessoas ligadas à área acadêmica. Então, os estudiosos são ligados à área acadêmica. Então, eles não olham essas questões de vidas anteriores e nada disso. Então, se observa que, mais ou menos, entre a idade ali de 5 a 6, nem de 5 anos aí tá muito pouco, né? Mas de 3 anos até uns 7 anos ali, a pessoa já vai definindo com clareza o seu tipo. Só que, na verdade, é aquilo que eu estou falando, o tipo da pessoa antecede a encarnação atual, é anterior. Então, eu sou de um tipo X, na minha próxima vida eu vou nascer dentro desse tipo. E a personalidade que eu vou desenvolver é dentro desse tipo. Então, na verdade, o que ele está colocando aqui é que a personalidade, o que os estudiosos observam, mas eles não conseguem entender isso, mapear isso com clareza, é que a personalidade ela começa a ser desenvolvida ali a partir ali dos 2 anos. E, na verdade, é o seguinte, quando você nasce, você já começa a desenvolver a personalidade. Só que com 1 ano de idade, a personalidade é muito incipiente, ela é insignificante, ela não tem presença, ela não tem... Então, a essência, ela é dominante. Então, até os 3 anos de idade, a essência é bastante dominante e a personalidade ela tem um papel secundário, porque ela está ainda em elaboração, ela está ainda em desenvolvimento, ela está ainda em crescimento. Então a personalidade é um bebê. O que esse pessoal não percebe é isso. A partir dos 3 anos, a personalidade já começa a assumir um domínio e a essência começa a ficar tamponada, encoberta, vamos dizer, crucificada pela personalidade. Porque a personalidade começa a dominar e a controlar a essência. A essência para de ter voz, já não tem mais... Ela é como se ela fosse sendo recolhida. Ela vai encolhendo. E a personalidade vai ganhar cada vez mais status, cada vez mais domínio. Por isso que nós nascemos adulto e vamos emburrecendo. A gente vai se infantilizando, porque a nossa personalidade é infantil. E o Enneagrama vai apresentar isso. Só que a maioria dos autores, ainda não, dos pesquisadores, dos estudiosos, ainda não viram esses aspectos, não abordam isso. Então não tem essa visão muito clara a respeito dessas questões. Mas isso aí que são os fatos. Claro, a gente já viu tudo isso aí, né? E é isso aí que está falando. Realmente, o Enneagrama transcende essas questões de personalidade, vai transcender etnia, idade, status socioeconômico, gênero, cultura e todas essas questões aí. É um conhecimento, um entendimento de ordem universal, de ordem global. Sem rótulos. O Enneagrama não usa rótulos para nomear os tipos. Se chamássemos um desses tipos de o artista, a maioria das pessoas formaria imediatamente algum tipo de impressão sem saber nada sobre esse tipo. Os rótulos levam a estereótipos e prejulgamento de outras pessoas. Em vez disso, o Enneagrama usa números, tipo 1, tipo 2 e etc. Então, são 9 tipos.
Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8 e tipo 9. 9 tipos. Os números não têm um significado especial, específico, como as palavras, mas é importante ressaltar que os números não classificam ou ordenam os tipos. Por exemplo, não é melhor ser um tipo 3 do que 2, porque 3 é um número maior do que o número 2. Nem é melhor ser 1 ou um 9, porque eles são o primeiro e o último números. Então, isso não tem nenhum significado nesse sentido. Então, o tipo 1 não é melhor do que o tipo 2, nem pior do que o 9. Não tem esses aspectos, é apenas um número, viu, gente? É isso que ele está explicando e dizendo aí. Na realidade, esses números é mais para o entendimento do determinante do grupos de pessoas para classificá-los. Sim, é um tipo de classificação. E aqui vale uma observação. Apesar de falar assim, se chamássemos um desses tipos de o artista, porque aí estaria uma palavra específica, não é bem o caso. Existem vários autores e vários estudiosos que nomeiam os tipos com um determinado título. Por exemplo, o pensador, o advogado, o artista, o protetor. Então, existe sim essa abordagem. Mas, inicialmente, na sua essência, o Enneagrama só diz tipo 1, tipo 2, tipo 3. E vai por aí afora. Por exemplo, o tipo 4 é o artista. E muitas vezes, para a gente poder definir, poder assim, explicar e entender o tipo 4, a gente usa esse denominativo, por exemplo. É um dos denominativos. Mas nós vamos ver isso aí ao longo dos nossos estudos. Ok? Organização. O diagrama do Enneagrama é como um organograma, frequentemente usado para representar as funções e relacionamentos hierárquicos em um local de trabalho. Ao contrário de um organograma, o Enneagrama não é uma hierarquia. Os 9 tipos de personalidade são organizados em torno de um círculo, como a gente já viu. Um círculo representa igualdade. Nenhum tipo é melhor ou pior do que outro. Cada um deles tem suas capacidades positivas e negativas. Isso aqui é algo importante a gente também fazer fincapé nele. Que nenhum tipo é melhor ou pior do que outro. E cada tipo tem as suas capacidades positivas e negativas. Cada um tem as suas questões próprias e particulares. Certo? A disposição dos 9 tipos ao redor do círculo não é arbitrária. Então tem um significado, tem um sentido, tem um porquê. Tipos próximos uns dos outros no círculo compartilham semelhanças. Além disso, existem linhas que cruzam a face do círculo. Essas linhas mostram relacionamentos adicionais entre os tipos. Então, se vocês lembrarem, vocês olharem aí na janela à esquerda, embaixo, ou à direita, embaixo, aí, o símbolo do Enneagrama, a gente vê que ele é composto de 3 elementos, basicamente. Um círculo, um triângulo e um mechade. Então, existem várias linhas cruzando o interior do Enneagrama. Tudo isso aí tem uma ordem, tem um sentido, tem um significado, tem uma razão, tem um porquê. Certo? Nós vamos ver isso ao longo do tempo aí. Vocês. Há algo reconfortante em aprender seu tipo. É a percepção de que os outros veem o mundo como você. Existem outros como você. Mas, ao mesmo tempo, independentemente do tipo que você seja, você tem sua própria mistura de motivações, dons e qualidades pessoais. Sejam herdadas ou aprendidas, você é único. Sua visão de mundo e sua contribuição para o mundo são tão válidas
quanto as de qualquer outra pessoa. Então, vou até finalizando aqui a aula de hoje, repetir aí esse último parágrafo, que é bem interessante e bem assim para a gente poder meditar e pensar a respeito. Vocês, há algo reconfortante em aprender o seu tipo. Por quê? Porque na medida que eu descubro eu mesmo, eu vou ver, eu vou descobrir, eu vou compreender, eu vou entender, eu vou perceber que existem outras pessoas que veem o mundo como eu vejo, que compreendem o mundo da forma como eu compreendo, e etc. Então, existem outros como eu. Mas, ao mesmo tempo, independentemente de qual tipo você seja, cada um de nós tem a nossa própria visão de mundo, a nossa motivação, os nossos dons e qualidades pessoais, sejam eles ou elas herdadas ou aprendidas, porque cada um de nós é único. E a nossa visão de mundo e a contribuição que nós podemos dar ao mundo são tão válidas quanto as de qualquer outra pessoa. Eu acho isso aí muito bonito e muito legal. Bom, gente, a aula de hoje foi assim, bem extensa, bem longa, às vezes até um pouco, você pode achar um pouco chata aí, mas tem muitos elementos aí que a gente trouxe, que dá para pensar aí no estudo de hoje, aí, que são importantes e interessantes. A gente procurou dar uma ideia bem abrangente aí do Enneagrama, utilizando aí o texto aí do Rob Fitzer. Como nós falamos e finalizamos aqui, mais uma vez, colocando esse aspecto, esse dado, nós fizemos algumas correções, algumas acertos aí no texto do Rob. Então, ele não está, vamos dizer, puro, como o Rob colocou lá no seu site, lá na sua escola lá. Ok? Mas, de uma forma geral, em essência, é isso aí. Aí dá para vocês terem uma ampla ideia a respeito do que vem a ser o Enneagrama. Então, na próxima aula, a gente vai entrar aí, já tratar da história do Enneagrama. Realmente, o que é isso, o que é esse símbolo, de como é que ele surgiu, de onde ele veio. Vamos começar a esmiuçar essa história aí um pouco mais amplamente. Então, com base já em todos esses conceitos que a gente viu aqui hoje, todas essas ideias, trouxemos para vocês também uma literatura, comentamos pelo menos um tanto aí sobre essa literatura que existe sobre o Enneagrama. Hoje a literatura é abundante, o que mais tem hoje em dia é livros a respeito do Enneagrama, o Enneagrama aplicado a tudo, o Enneagrama relacionado com tudo. Muitos desses livros aí tem vários conceitos e ideias erradas, equivocados, então apresenta a história do Enneagrama com vários erros. Então, na próxima aula a gente vai começar a estudar o Enneagrama aí a partir do início, aí, da sua história e das suas origens, colocando esse conhecimento nos trilhos. E a partir daí vocês vão poder ter condições de analisar e avaliar o que vocês vierem encontrar pela frente. Certo? A gente espera que o estudo de hoje venha a ser aí proveitoso para vocês e que de alguma forma os auxilie aí a compreender e a ter uma ideia melhor desse mundo aí do Enneagrama. Ok? Vamos lá, nossa prece final, agradecer a Deus por tudo. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, médico divino, nesses instantes em que alcançamos o término do estudo de hoje, te agradecemos uma vez mais pela oportunidade e pela possibilidade, Senhor, de alcançarmos, de termos acesso a esses conhecimentos, a essas informações, que elas realmente possam vir a nos ser úteis e realmente ocasionar em nós ou promover em nós aquelas mudanças
das quais temos necessidade de implementar, de construir em nós mesmos. Senhor, agradecendo a presença dos nossos amigos que nos acompanharam a partir dos planos espirituais da vida, bem como também daqueles que estiveram conosco, ligados aí pelo YouTube, através da tecnologia. Abençoe a todos eles. Abençoe também, Senhor, os nossos mentores e orientadores espirituais. E abençoe a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas. Abençoe igualmente aqueles que vierem a nos ouvir e a nos assistir de futuro. Senhor, lembrando aí da humanidade, dos seus conflitos, dos seus problemas, te rogamos as tuas bênçãos em favor de toda ela. Em particular, vos pedimos por aqueles que têm retornado à pátria espiritual pelas vias aí da violência, da guerra, das dificuldades. Abençoe os que têm desencarnados nesse conflito entre Israel e a Palestina, entre a Rússia e a Ucrânia e alguns outros conflitos aí pelo mundo, Senhor. Abençoe esses corações, que eles possam receber o reconforto e o amparo de que necessitam e carecem. Senhor, permaneça com todos nós, fortalecendo os propósitos edificantes que todos trazemos em nossa intimidade. Grato por tudo, assim seja. Bom, o próximo estudo nós nos veremos aí na quarta-feira do livro Nosso Lar. Convidamos a vocês aí nos acompanhar nesse estudo de quarta-feiras. Então, até lá. Tchau. Um grande abraço a todos. Obrigado, Bárbara, aí. Gratidão aí a vocês. Grande abraço. Que Jesus nos abençoe a todos. Tchau. Até quarta ou se não, até segunda-feira, iniciando a história do Enneagrama. Vamos lá.